Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos para mais esse vídeo. Hoje nós vamos falar a respeito do exame de ordem. E o nosso convidado de hoje é o Whitson Vilela Cavalcante. Ele vai compartilhar um pouquinho da experiência dele. Seja muito bem-vindo, Whitson. Olá, professora Joyce, olá, audiência do canal da professora. Fico muito grato pela oportunidade de poder estar vindo ao seu canal, né? E trazer um pouco da minha experiência com o exame da UAB, um exame tão peculiar e que envolve tantas emoções. É importante falar das experiências, né? Lembrar do nosso nome aqui para o seu canal. Muito obrigado. A gente que agradece, Whitson, a sua disponibilidade, seu carinho, né? De estar aqui conosco para encorajar aqui os acadêmicos. Bem, pessoal, a nossa primeira pergunta aqui ao Whitson é como que você se preparou para o exame de ordem, né? Qual foi, assim, a sua estratégia, o seu cronograma? Bom, a primeira coisa que eu posso mencionar é a escolha de um bom curso preparatório. A gente termina a faculdade, sai um pouco perdido, sem saber para onde ir, no meu caso. E então eu comecei a pesquisar os cursos. Eu gosto de estudar, então eu comecei a estudar os cursinhos que tinham ali disponível, né? E um curso que se adaptasse à minha rotina. Eu não gosto de assistir aulas gravadas, onde eu não tenho interação com os professores, onde eu não me sinta dentro da aula. Então eu procurava um curso que fosse nessa configuração. Achei esse curso, tinha um cronograma bem interessante para o que eu queria. E então me preparei desta forma, escolhendo um curso que se adequasse à minha rotina. E depois que comecei a fazer esse curso, também eu tive que me preparar, manter o foco, né? A gente sabe que muitas distrações acontecem no nosso dia a dia, então em casa nós escolhemos um local adequado para o estudo, nós tínhamos o cantinho de estudo, e quando nós estávamos naquele local, a gente sabia que ali era o momento de estudar, então a gente mantinha um foco ali. Também eu posso mencionar que nós fizemos várias provas, eu fiz várias provas. E como é que eu organizava a minha rotina? Então, durante a manhã, eu assistia às aulas, quando elas aconteciam, interagia com os professores, me sentia parte, né, da aula. À tarde, eu revisava o meu caderno. Nesse momento, eu parei de trabalhar. E era uma situação peculiar minha. Não indico ninguém a parar de trabalhar, mas foi uma situação particular minha, né? Eu parei de trabalhar, eu saí de uma profissão que eu tinha e me planejei esse momento e fiquei sem trabalho, né? Me preparei financeiramente para isso. E à tarde eu fazia as revisões. Eu tinha um bom caderno, eu preparei um bom caderno das aulas. Acho que isso é muito importante, ter um bom caderno ali para você revisar as matérias. E aí de manhã eu estudava a matéria com os professores e à tarde eu ia para a biblioteca fazer revisão do meu material. E na sexta-feira, todas as sextas-feiras eu fazia treino. Então eu treinava as provas, eu imprimia as provas da UAB, as provas anteriores, e eu treinava a primeira fase. Isso falando da primeira fase, né? E eu treinava ali exaustivamente, treinava a emoção, enfim, era mais ou menos essa configuração que nós tínhamos para estudar para a UAB. Muito interessante, Whitson. Foi realmente um trabalho de fôlego, né? Pela Foi. forma como você descreveu. E quais foram, assim, os seus principais desafios nesse processo preparatório? Eu posso dizer que foi a organização do tempo. Eu tinha um período que eu me planejei para esse estudo, então manter o controle emocional e a gestão do tempo foi um grande desafio. Dentro desse planejamento nosso, eu tinha que vencer essa etapa num período. Então, a gente sabe que a UAB ela tem uma carga emocional, você sai da faculdade, precisa passar por essa emoção, por essa experiência, concluir a faculdade e ser aprovado, né? E então fazer a gestão do tempo e ter o controle emocional de que vai dar certo foi muito importante, foi um grande desafio. E eu também posso mencionar que vencer a procrastinação. É natural do ser humano, a gente sempre quer deixar para depois. E quando você fala de estudo, aquele detalhe que você deixou passar ou que você não se atentou, você acaba
uma matéria, um assunto que de repente você acha chato, você não foca e não, eu vou deixar para depois eu vejo essa matéria, é aí que leva a pessoa muitas vezes à reprovação. Então, vencer a procrastinação foi um grande desafio. Então, a matéria que eu tinha dúvida, eu parava, vou estudar e vou vencer essa etapa. Porque às vezes tem matérias que são mais complicadas, né? E aí eu posso dizer que um grande desafio foi vencer a procrastinação, de não deixar para depois a busca pelo conhecimento, enfim. E manter a motivação também, sabe? Manter a motivação foi um grande desafio, porque às vezes você encontra matérias que você não teve tanto contato na faculdade ou não se aprofundou tanto na faculdade em razão do tempo, da vida que você leva no trabalho, e aí você se vê diante daquela matéria que talvez você não tenha tanta familiaridade com ela, e aí você tem que manter o foco, mesmo assim, a motivação, não, vai dar certo, eu vou conseguir, e isso envolve toda a questão emocional da prova, né? Então, eu posso mencionar que foi esses desafios que eu tive. Organização do tempo, controle emocional, vencer a procrastinação e manter o foco e a motivação diante da dificuldade das matérias. Correto. Olha, realmente foram vários desafios, né, que você lidou. Sim. E para a parte da segunda fase, né, do exame de ordem, qual foi a disciplina que você decidiu se habilitar, né, a fazer? E por que você escolheu essa matéria? Bom, eu escolhi direito tributário. Na faculdade, nós vemos direito tributário muito raso, né? Ali são poucos tempos de estudo do direito tributário. E eu escolhi direito tributário também pelo professor da primeira fase do curso que eu fiz. Tinha um professor muito animado, muito alto astral. E para o momento que eu estava vivendo, profissionalmente, emocionalmente falando, eu precisava ter alguém me estimulando, me ajudando. Então, a escolha da segunda fase foi, primeiro, um sentimento de acolhimento do professor da matéria de direito tributário do curso que eu fiz. Ele tinha um alto astral, animava a gente, e eu acho que isso me ajudou bastante a escolher a segunda fase. E também por ouvir muitas pessoas falando que direito tributário é difícil, e aí eu encarei como um desafio. Falei, não é difícil para quem tem boa vontade e quem quer. Então eu encarei como um desafio e falei, eu vou vencer o direito tributário. E assim foi. Eu escolhi, me senti muito feliz. Eu vi o direito tributário como uma matemática. 1 mais 1 é 2 e ponto final, né? Eu via como uma ciência exata, assim posso dizer. E aí foi o que me fez escolher essa matéria. E eu fui muito feliz, me sentia contente de estar estudando direito tributário, com o meu vade-mecum de tributário. E foi bem legal essa experiência. É um desafio, foi por um desafio também. Que legal, Edson. Ficamos muito felizes que você encarou, né, como esse desafio e venceu, né? Parabéns. Porque muitas vezes até, professora, é por a gente mencionar que as pessoas, às vezes, elas escolhem a segunda fase porque alguém disse que era mais fácil, ou porque, enfim, são várias possibilidades, né? E às vezes você precisa também se desafiar. Uma matéria que de repente você não teve tanto contato na faculdade é uma oportunidade de você aprimorar o seu conhecimento. E lá na frente você vai colher esses frutos. Então, eu também vejo como uma forma de desafio a segunda fase. Ou era tributário ou era empresarial. E aí, na dúvida, venceu o professor mais animado, que eu via que ia me ajudar emocionalmente também. Legal. Na verdade, você aceitou esse convite, né, de aprender Foi, mais o direito tributário. Que legal. Fica essa dica aí, né, para os acadêmicos, já antecipada essa dica, né, para assim dizer. com certeza. E aí, como nós sabemos, você conseguiu, né, diante de toda essa sua preparação, você realmente se autodisciplinou e obteve a aprovação. Então, gostaríamos que você pudesse descrever um pouquinho, Whitson, o que que representou para você realmente ter tido essa aprovação. Olha, o sentimento que eu tive com o resultado da aprovação foi um sentimento de sucesso, né? E um dia alguém me perguntou o que era sucesso.
E sucesso é quando você se vê como se alguém te segurasse debaixo da água, e aí você já nas últimas etapas ali da sua respiração, aquela pessoa te solta e você, sabe, tem esse sentimento, esse alívio. E eu pude ter isso quando eu tive a aprovação na UAB. Eu tive um sentimento de sucesso, de que mesmo diante do desafio a gente pode vencer. Então eu me senti muito motivado a acreditar mais em mim e a continuar estudando, né? Então eu também posso dizer que tive um sentimento de dever cumprido, né? De desafio vencido. Tributário era um desafio e eu venci. E eu posso dizer também que foi um momento de autoconhecimento. Eu ainda não tinha parado para estudar com tanto afinco, com tanta disciplina, e eu vi, por meio da preparação para a prova da OAB, que eu também era capaz de me disciplinar, era capaz de fazer a gestão do meu tempo e que a forma como eu fiz daria certo. Então, eu tive um momento de autoconhecimento. E também posso dizer que foi uma experiência espiritual, independente da religião que cada um segue. Para mim, foi um momento de conhecimento espiritual também, um crescimento espiritual. Eu pude ter mais confiança na minha fé de que iria dar certo e de acreditar também no potencial que a gente tem, enfim. Né? Às vezes a gente se sente desmotivado diante dos desafios que a gente às vezes não consegue vencer, e aí quando você tem uma aprovação como essa, tão desafiadora, com uma prova tão complexa, você se sente mais forte espiritualmente também. Olha, que interessante as suas percepções, né, Whitson? Então, os alunos aqui podem perceber que uma aprovação, né, no exame de ordem é muito mais do que simplesmente passar, né, nessa prova, né? Sim. Vai ter todo um desdobramento, né? Impacta, né, na nossa vida várias facetas realmente, né? Muito legal. Então, diante disso, Whitson, de toda a experiência que você viveu, quais dicas você poderia, então, compartilhar aqui com os outros acadêmicos que estão já na iminência de ter que fazer esse exame, ou aqueles que estão ali, né, no transcurso da academia ainda? Que dicas você já poderia sinalizar assim para eles, por favor? Bom, eu posso dizer para os nossos colegas, os futuros advogados, né? Eu destaco aqui, professora, manter o foco e se planejar seguindo as dicas dos professores. Às vezes as dicas parecem dicas que de repente a pessoa acredita que não vai dar certo para ela, mas eu digo para vocês, sigam as dicas dos professores e mantenham o foco na tua aprovação. Não deixe de viver, mas viva focado naquilo que você quer. Então, pode dizer que manter o foco. Também a escolha da matéria. Isso é muito importante. Às vezes você teve pouco contato com essa matéria na faculdade, então ter a aprovação ou ter a escolha da disciplina de segunda fase como um desafio até mesmo para você definir depois a tua carreira profissional, porque a gente sabe que uma vez que você escolhe a segunda fase, você vai aprofundar um pouco mais o seu conhecimento naquela disciplina, naquela matéria. Isso pode ser um divisor de águas para a tua vida profissional. No meu caso foi, depois eu fiz uma pós-graduação em Direito Empresarial e Direito Tributário, e tudo nasceu de uma construção na preparação da UAB. Então, a escolha da matéria também é muito importante, ter essa motivação após a prova da OAB. Então, eu escolho essa matéria para que depois eu possa também trilhar uma vida profissional. E, por fim, não menos importante, é o treino. O treino tanto da primeira fase quanto da segunda fase. Na primeira fase, eu fiz muitas provas, eu imprimi as provas, eu não tinha preguiça e nem dó de, às vezes, gastar um pouco mais de recurso imprimindo essas provas. Eu ia para a faculdade com essas provas, eu treinava o tempo, eu treinava até a emoção que eu poderia sentir na hora da prova. Então, eu levava a minha garrafa de água, o meu material e o meu cronômetro. Então, eu soltava o cronômetro e me dedicava naquele momento, naquelas horas ali, para fazer a prova. E interessante que o resultado depois da primeira fase, por exemplo,
O resultado que eu estava tirando já nos últimos treinos foi o mesmo que eu tive da minha aprovação. A mesma quantidade de questões acertadas foi a mesma que eu obtive dos meus treinos. Então, isso é bem interessante. Então, dá certo, treina que vai dar certo. Eu aprendi uma frase nas Forças Armadas, onde eu fiquei por algum tempo, que treino difícil, combate fácil. Então, o treino vai ser difícil, vai ser desafiador, mas o seu combate vai se tornar mais fácil se você treinar e treinar muito bem, tá? E para finalizar, eu deixo uma mensagem que é importante nós termos fé em Deus para te ajudar e em você. Se você não acreditar que você é capaz, é muito complicado você vencer essa etapa. Então, eu deixo aqui como uma dica, ter fé. Tenha fé em você, tenha fé na didática do curso que você lá atrás estudou para escolher e tenho certeza que no final de todo esse percurso, nós teremos sucesso, você vai ter sucesso e vai dar certo. Excelente, Wilson. Nós agradecemos muito as suas dicas, né? Foram dicas preciosas, né? Até isso que você mencionou sobre fazer o simulado, simular toda a situação, o tempo, né? A emoção, é isso mesmo. E com certeza a gente fica muito agradecido por você ter aceitado o convite de estar conosco aqui no canal. E esperamos te receber numa outra oportunidade. Já sinta-se convidado, né? Desejando falar de um outro tema jurídico e até não jurídico ou interdisciplinar, né? Nós estamos de portas abertas, viu, Wilson? Fique à vontade. Professora, mais uma vez eu que agradeço a tua vocação para estimular os alunos a isso. Eu fui seu aluno e vi o quanto a senhora se preocupa com o estímulo dos seus alunos e a senhora motiva as pessoas a continuar acreditando nelas mesmas. Então, eu que agradeço, estou à disposição. Hoje eu trabalho numa área, né, numa empresa, e foi muito importante a minha vivência com a UAB, e foi onde eu trilhei meu caminho e decidi onde eu queria estar, né? Então, estou à disposição sempre que precisar. Vai ser uma honra para mim, um prazer estar aqui no seu canal falando de tantos outros assuntos que nós podemos falar aqui. Com certeza. Então é isso, pessoal. O nosso tema foi sobre o exame de aprovação, né, da UAB. E esperamos que vocês tenham tirado bastante proveito dessas informações. E até o nosso próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau! Tchau, tchau.